A revista Comunhão conversa com a influenciadora digital Bela Falcone, que tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e também é bacharel em nutrição e pós-graduada em teologia. Ela também é escritora de alguns livros e o seu mais recente livro, Bela Transformação, pela editora Agnus, que fala sobre conceitos bíblicos para a transformação do corpo, da mente e do espírito. Bela, seja muito bem-vinda à revista Comunhão. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já acompanho o trabalho incrível da revista e é um privilégio muito grande estar aqui para falar um pouquinho mais sobre o meu livro. Muito obrigado. E Bela, o seu livro fala sobre transformação, né? E você é uma pessoa que influencia milhões de seguidores nas redes sociais, né? Promovendo mudança, né? No estilo de vida. E a primeira pergunta é: qual o passo para alguém que quer experimentar uma mudança e uma transformação na sua própria vida? Bom, o primeiro passo para uma transformação é querer. Sempre trazer as nossas metas, a nossa fé, as nossas decisões, os nossos propósitos para a nossa cognição, ou seja, estar presente no processo, estar consciente do que nós estamos fazendo, elevar o nosso nível de consciência, né? A grande verdade é que o ser humano, devido à maneira como o nosso cérebro foi pré-programado, nós agimos muito no piloto automático, pela intuição. A gente muitas vezes se deixa levar, né, pela vida, sem parar para analisar o que a gente está fazendo. E é importantíssimo a gente sempre trazer as coisas para o campo da cognição, né? O primeiro passo, sem dúvida, é pensar, é racionalizar a nossa decisão para que nós estejamos realmente presentes durante todo o processo. E Bela, o seu livro fala sobre transformação de vida, né? E a gente sabe que o meio cristão, algumas pessoas ainda enxergam esse tema muitas vezes como um tabu, né? De cuidado com o corpo, principalmente, né? E eu queria saber o que você acha, como uma influenciadora cristã, que ainda se o meio cristão ainda negligencia esse cuidado com o corpo e o que fazer para mudar essa realidade? Infelizmente, a nossa geração, mesmo séculos depois, ainda é influenciada pelo dualismo grego, né? Por aquele pensamento de que a matéria é má e o espírito é bom, né? Importa que o espírito livre da matéria. Isso não é verdade. Não é bíblico, inclusive, né? Nós precisamos voltar lá no início de toda a criação e entender, quando nós lemos o Gênesis, que o Senhor nos criou com o corpo. Ele cria o homem do pó da terra, tira a mulher da costela de Adão e forma ali um corpo físico, né? E sopra naquele corpo físico o sopro da vida, né? Dá ao ser humano a sua alma, o seu espírito, que traz o ânimo para o corpo, né? O que traz o ânimo para o corpo é justamente a alma, o sopro divino. Então, não existe algum na Bíblia esse dualismo, essa segregação de que o corpo é ruim e o espírito é bom. Na verdade, se o corpo fosse ruim, Jesus não teria sido assunto aos céus com o corpo. Se o corpo fosse ruim, nós não receberíamos na segunda vinda de Jesus um corpo glorificado, né? Então, o corpo faz parte da criação divina. E nós vemos também lá no Gênesis, Deus colocando o primeiro casal num jardim lotado de árvores frutíferas, lotado de alimentos saudáveis. E o que isso nos ensina? Que Deus nos criou com um corpo, ele nos criou de forma assombrosamente maravilhosa e nos deu todos os insumos que nós precisamos para a manutenção da nossa saúde, para a manutenção desse corpo físico, que é a única habitação do nosso espírito. O nosso espírito não tem outro lugar para morar a não ser o nosso corpo. E a palavra de Deus também diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que quer comamos ou quer bebamos, façamos isso para a glória do Senhor. Então, importa que a gente perceba todos os dias que o que nós temos é dádiva de Deus. Deus nos presenteou com uma máquina potente, que funciona perfeitamente, que é o nosso corpo físico. E como eu posso dizer que ficando a Deus, se eu me entupo de alimentos processados, ultraprocessados, lotados de açúcar, se eu não observo o meu estilo de vida, se eu não pratico atividade física, se eu não cuido daquilo que eu tenho de mais precioso aqui na Terra, que é o meu corpo físico, né? Lembrando que como eu posso me tornar uma missionária para o reino de Deus, como eu posso
servir a Deus se eu não tenho saúde para isso, se eu não tenho ânimo, se eu não tenho energia, se eu não tenho vigor? Então, o que a gente vê muito acontecer, e que para mim é algo que precisa ser conversado, embora nem todos estejam prontos para essa conversa, muitos pastores, muitos líderes, né, muitas pessoas que estão ali à frente da congregação, vivendo uma vida de compulsão alimentar, de vícios alimentares, de glutonaria, que estão muitas vezes ali enfrentando o sobrepeso e que não fazem absolutamente nada sobre isso, que negligenciam esse assunto, sendo que a Bíblia é enfática quando ela fala sobre a glutonaria, sobre a falta de domínio próprio, sobre o quão importante é nós buscarmos as virtudes, né, o fruto do Espírito, dentre elas o domínio próprio, né? Muita gente descontando aí questões emocionais na comida, ao invés de resolver isso de forma racional e também de apresentar diante de Deus essas questões. Senhor, me ajuda com as minhas emoções, elas estão desorganizadas. Então, é uma série de coisas, né, envolvidas aí nessa questão dessa negligência que existe dentro do meio cristão, infelizmente. Sim, e Bela, uma das frases do seu livro diz que nenhuma transformação acontece por acaso. A pessoa quer mudar, e aí a gente vê que até no seu canal do Instagram, da rede social, você tem o desafio de 21 dias, né? E tem algumas metodologias, como planejar, perseverar e se dedicar para mudar. O que fazer a partir do momento que a pessoa escolhe mudar, ter uma transformação na vida dela, física, espiritual, emocional. Como vai ser esse método assim seguinte, né? Compromisso. Eu acredito que essa palavra compromisso seja uma palavra forte, profunda e cheia de significados para responder a sua pergunta, porque muitas vezes nós fazemos resoluções ali de final de ano ou da segunda, famosa segunda-feira, né? Na segunda eu começo e a gente nunca começa. Por quê? Falta de compromisso. E isso é muito parecido com aquilo que o povo de Israel, quando a gente analisa ali a história do povo de Israel, né, que sempre passava por cativeiros, por opressões, por disciplinas, né, do Senhor em diversas formas diferentes, porque era um povo obstinado, era um povo sem compromisso. Um povo que ficava empolgado ali no primeiro momento, passavam 2, 3 dias, eles já tinham esquecido, já estavam apostatando, já estavam praticando idolatria, já estavam praticando paganismos. E eu acho que ajuda se a gente refletir, se a gente se lembrar que nós somos criaturas de um Criador cujo caráter, assim, um dos atributos é o compromisso. Nosso Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus fiel, ele é um Deus de compromisso. E a gente vê muitas vezes, né, o Senhor dizendo, juro pelo meu próprio nome, farei pela minha fidelidade, farei isso pela aliança que eu estabeleci com os seus antepassados, né, ou seja, com os patriarcas. Então a gente vê um Deus que nunca falha na sua palavra, que nunca falha nos seus compromissos. E nós deveríamos refletir essa imagem, porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, né? Muito embora o Sim. pecado tenha aí depravado várias faculdades da nossa existência, e essa imagem e semelhança tenha ficado prejudicada como um espelho que se quebra, mas a gente ainda carrega esse atributo dentro de nós. Então, o compromisso é a palavra-chave que deve reinar na nossa vida. Se você não está comprometido com alguma coisa, se você não é a sua palavra, se você não faz uma aliança consigo mesmo, assim como você faz com Deus, assim, né, como nós esperamos que a gente faça com Deus, você não vai ter êxito nos seus propósitos, porque grandes metas requerem grandes esforços. Sim. E grandes esforços, para serem executados, requerem comprometimento. O que é o comprometimento? O que é o compromisso? É fazer mesmo quando você não quer. É fazer mesmo quando você está cansado. É fazer mesmo quando as circunstâncias não colaboram com os seus atos. Compromisso, essa é a palavra. Sim. E Bela, o seu livro, você usou a expressão detox emocional, né, dividido em 3 partes: o corpo, a mente e o espírito. E há uma expressão que tem sido falada hoje em dia que é sobre infoxicação, uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo, que muitas pessoas estão expostas. E aqui no livro você fala também sobre Filipenses 4:8, né, de filtrar o que entra na mente, né, encher com tudo que é correto, bom. Eh, Alguns passos, assim, para esse detox emocional. O que significa essa expressão e qual o primeiro passo para aplicar também essa ideia mental na prática, né, de limpar a mente, de estar com a mente sempre filtrando aquilo que recebe? Bom, nós vivemos numa geração complexa, né? São muitas informações que chegam para a gente na velocidade da luz. Nós somos bombardeados diariamente com
pseudo-professores de TikTok, né, pseudo-professores de Instagram, que acha que num vídeo de 15 segundos ele vai conseguir explicar, né, a teoria, sei lá, de Einstein, de Newton, as leis de Newton e toda a doutrina, todas as doutrinas da teologia sistemática. Isso não é real, né? A internet, ela não veio para substituir o método tradicional de aprendizado, mas infelizmente tem mesmo essa intoxicação de informação, né, como você bem usou aí essa palavra para descrever essa situação, essa geração que nós vivemos. E esse detox, ele é muito importante, porque se nós não passarmos a filtrar as coisas que nós recebemos, dentre, assim, críticas e informações, né, qualquer tipo de informação, se a gente não estabelecer um filtro, fizer uma triagem dessa informação, a gente vai adoecer emocionalmente, nós vamos surtar, não tem jeito da gente ter uma vida mentalmente saudável, emocionalmente saudável, se a gente não colocar uma barreira, se a gente não colocar um filtro daquilo que nós escutamos e daquilo que nós iremos internalizar, né? Muitas vezes a gente acaba ouvindo as coisas e absorvendo aquilo e tomando como uma verdade absoluta, e aquilo fica internalizado, fica grudado ali na nossa mente, e em dado momento aquilo vai acabar nos fazendo mal, vai acabar, seja destruindo as nossas emoções ou desconstruindo alguns conceitos importantes, algumas verdades absolutas, né? A famosa relativização. Então, é importante demais que a gente estabeleça esse filtro, que nós possamos assumir as rédeas da situação e entender que, mais uma vez, a palavra cognição aqui é importante, né? Racionalmente e diligentemente, nós iremos decidir aquilo que entra e aquilo que fica para fora. A gente não varre o lixo para dentro da nossa casa, muito pelo contrário. A gente varre o lixo, a gente coloca o lixo para fora de casa, a gente não coloca ele para dentro. Então, por que que a gente faria isso com a informação em excesso? Por que que a gente faria isso com as críticas? Por que que a gente faria isso com o desencorajamento que nós escutamos por aí na rede social, né? Então, esse detox emocional, ele é tão importante quanto o detox alimentar. Sim. E trazendo agora para a sua vida como influenciadora, né, que tem milhões de seguidores nas redes sociais, queria fazer uma pergunta. Eh, Como começou a sua jornada como influenciadora nas redes sociais? E também o que te motiva todos os dias a trabalhar com o seu público, né, incentivar o seu público, o que te motiva a cada dia mostrar, né, realmente esse estilo de vida como uma forma de impulsionar as pessoas que estão te seguindo também a ter esse estilo de vida. Como é para você ser essa influenciadora cristã com esses milhões de seguidores? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, tudo começou quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha mais ou menos uns 27 anos, eu acho que eu não me lembro a data exata, mas foi mais ou menos, eu vou fazer 40 ano que vem, né, eu tinha mais ou menos uns 27, 28 anos. Eu era bancária e eu passei por uma questão aí de saúde, enfim, que foi a minha dor, né, que me impulsionou a ter essa transformação de vida. Eu sempre falo que a gente tem 2 opções, ou vai pela dor ou pelo amor, e que muitas vezes a gente não reconhece que ir pela dor pode ser melhor do que ir pelo amor, porque o amor uma hora esfria, né, e a gente volta a estaca zero, e a dor, a todo momento, nos faz lembrar daquele caminho árduo que nós trilhamos, e a gente não quer voltar para aquele lugar, né, criando basicamente uma repulsa daquele passado. Então, isso nos ajuda, de fato, a construir uma história diferente, e comigo foi exatamente assim. Eu percebi, né, que ainda muito jovem, se eu não virasse a chave, saísse do sedentarismo, encabeçasse uma vida mais saudável, um estilo de vida mais ativo, uma alimentação mais equilibrada, eu iria adoecer, né? Então eu não tinha uma outra opção. Eu não gostava de academia, eu não gostava de fazer dieta, mas eu tive que reaprender a me alimentar, eu tive que aprender a gostar de academia e me forçar, né, nesse início de processo. E naquela época, o Instagram tinha acabado de ser lançado nos Estados Unidos, onde eu vivia, e eu usava o Instagram para filtro de fotos, né, na época era uma ferramenta muito mais social do que ela é hoje, né. A gente não podia subir fotos do nosso rolo de câmera para postar, você só podia postar aquilo que você fotografasse diretamente do aplicativo, então eu Sim. gostava muito de foto, e eu usava para esses fins. E aí coincidiu com essa minha eu usava o Instagram para fotografar o meu prato de comida, o meu café da manhã, o meu exercício lá na academia, algumas fotos de espelho, né, mostrando ali a evolução estética do meu processo, e eu fui angariando seguidores, né, foi uma coisa que aconteceu, assim, eu não busquei me tornar uma influenciadora como muitos buscam hoje. Isso até é muito curioso quando você pergunta para as meninas, né, para os meninos mais jovens,
Você pergunta o que que você quer ser quando você crescer, aí ele responde: "Ah, influenciador". Eu acho isso muito subjetivo e às vezes até meio complexo, né, porque eu acredito que o influenciador ele não é montado, né, ele acontece. Eu acho que Sim. as pessoas, eles escolhem a serem influenciadas por alguém, né, e é um fenômeno que realmente acontece e que aconteceu na minha vida, eu me sinto muito grata por isso. É um desafio ser cristã, de todo de quando eu ainda não conhecia Jesus, né, de quando, por exemplo, eu frequentava lugares que eu sabem mais da minha vida, de quando eu falava palavras hoje já não falo mais. Então, é um desafio muito grande, que as pessoas me conheceram sem ser cristã, e hoje elas me veem a bela cristã, né, uma pessoa que tem uma caminhada com Jesus e que tenta, na medida do possível, trazer esse legado, né, para quem me segue. Eu sempre falo que eu quero ser lembrada não como uma influenciadora, mas como a bela filha do Deus Altíssimo, que através da sua própria vida, das suas próprias atitudes, pôde influenciar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, né? Eu falo que hoje, para mim, as marcas que me acompanham, enfim, o meu trabalho em si, ele ficou pequeno perto daquilo que eu represento no reino de Deus, né? Eu acho que hoje o grande protagonista da minha vida é o Senhor, e essa é a minha oração todos os dias, que eu possa diminuir para que ele cresça, né? O que não significa que eu irei me diminuir no sentido de sumir, de desaparecer, de não me expor mais na rede social. Mas ao contrário, que a mensagem do reino seja sempre muito maior do que a mensagem da Bela enquanto ser humano, né? Eu acho que, na medida do possível, o Senhor tem me capacitado aí para isso. E graças a Deus, Sim. muitas pessoas têm sido alcançadas pelo estudo bíblico que eu tenho. Eu tenho mais de 30 mil pessoas de transmissão, onde nós estamos estudando a Bíblia desde o dia 1º de janeiro, todos os dias, fazendo a leitura aí 365. Sim, Bela, puxando esse gancho para a vida espiritual, né? Você é pós-graduada em teologia também. E como surgiu esse chamado na sua vida, essa convicção sua, tanto para escrever sobre a parte espiritual aqui, que faz parte do seu dia a dia, né? E também para influenciar pessoas através do lado espiritual. Como você se sentiu chamada a isso na sua vida para ser um instrumento nas mãos de Deus de mudança espiritual na vida das pessoas também? Teve algum ponto que você realmente entendeu a missão de Deus para a sua vida? Sim, Deus usou uma pessoa maravilhosa nessa virada de chave para me influenciar, para me ajudar. Mas antes de eu dizer quem foi essa pessoa e como isso aconteceu, eu quero só fazer um comentário com relação a quem a Bela é, né? Todos nós temos a nossa personalidade, as nossas características, as nossas habilidades e dons. E desde muito cedo eu sempre ensinar, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de me comunicar, de falar. E como a palavra de Deus diz, né, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, eu creio que sim, Deus usa cada pessoa numa esfera diferente, né? E eu sempre tive comigo essa história da comunicação, de gostar, de ensinar, enfim, e de estudar. E a virada de chave aconteceu, assim, desde que eu me converti, desde que eu conheci Jesus em 2016, eu sempre tive muita sede da palavra, sede de aprender sobre as escrituras, de entender quem é Deus, e da maneira como ele mesmo se apresenta, né, de conhecer as doutrinas cristãs. E eu sempre tive um pezinho ali na teologia reformada, sempre gostei bastante, sempre acompanhei muito pastores reformados, né, e isso realmente tocava meu coração, toca meu coração, e eu sempre tive muita afinidade por isso. E quando eu vim para o Brasil, comecei a passar grandes temporadas aqui no Brasil, longas temporadas, a partir do ano aí de 2017, 18, 19, eu senti falta de frequentar uma igreja, porque lá nos Estados Unidos eu tinha a igreja que eu frequentava, mas aqui no Brasil eu fiquei meio perdida, né? Que igreja frequentar? E aí um conhecido da época me fez um convite para fazer uma visita no culto na igreja que ele frequentava. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma teologia muito diferente daquilo que eu via nas escrituras, uma teologia da hipergraça, teologia da libertação, uma teologia da prosperidade, e eu fiquei muito assustada com aquilo. Eu fiquei pensando: "Meu Deus, toda essa gente está aqui ouvindo, né, essas pregações". Eu acabei visitando ali por um tempo, cheguei também a me comunicar ali dentro por um tempo, mas logo percebi que não estava batendo, sabe, tinha algumas divergências teológicas ali que estavam sendo pesadas para mim. E aí foi que eu resolvi fazer um jejum, né, no ano de 2019 eu jejuei por um mês, orando a Deus, né, nesse propósito, pedindo que o Senhor colocasse no meu caminho uma pessoa que
compactuasse, né, que tivesse a mesma visão, que estivesse alinhada com a mesma visão que eu tinha com relação à teologia, que pudesse me ajudar a desenvolver mesmo, né, essa parte aí doutrinária e que fosse um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E aí eu entreguei meu jejum no dia 31 de julho, no iniciozinho de setembro, aliás, julho, agosto, desculpa, no iniciozinho de agosto, Sim, eu estava em São Paulo, ou foi agosto e de setembro, não sei, eu sei que teve uma história de meio de ano. sim. No mês seguinte, no início do mês seguinte, eu estava em São Paulo, jantando com o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu sempre acompanhei, que eu sempre admirei e nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E aconteceu de forma sobrenatural, né, eu sei muito que porque eu fiquei orando nesse propósito aí por um mês. Uhum. O Senhor colocou o pastor Fernandes no meu caminho e ele foi a minha grande virada de chave, né, uma pessoa que eu já admirava, que eu já acompanhava pelas redes, ele me a teologia, né, a pós-graduação sistemática lá no Presbiteriano Dumper, do Mackenzie. E ali foi que eu conheci Sim. grandes mestres, né, que depois se tornaram amigos e que até hoje a gente tem contato. E essa foi a grande virada de chave na minha vida. Ali sim eu me senti em casa, eu falei, era disso que eu precisava aprender um pouco mais. A teologia sistemática é maravilhosa, né, e foi muito proveitoso, foi maravilhoso para mim. A minha vida espiritual fez assim, impressionante. Sim. E Bela, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria ver com você, se você pudesse falar para o nosso público, né, quais são os seus canais de comunicação, as suas redes sociais e também se você puder falar do seu desafio para aquelas pessoas que quiserem participar tanto do seu canal das lições espirituais, das lições bíblicas que você tem, também do desafio de 21 dias, para as pessoas conhecerem também esse trabalho que você faz diretamente com o público. Claro, muito obrigada pela oportunidade. Eu falo um pouquinho demais, né, eu me estendo nas respostas. Não, tá Mas eu espero que ótimo. eu tenha conseguido atender aí as expectativas do público, né. E falar primeiramente aqui do meu livro, Sim, este é o livro Formação, maravilhoso, que foi lançado este sim, ano. aqui, ó. Um livro que fala sobre essa transformação completa, né, dos 3 pilares: Uhum. corpo, mente e espírito, porém sem nenhuma groselha, né, tudo muito bem embasado na teologia, na nutrição, na neurociência, É pelo site da e editora, o realmente público pelo site da pode. editora. Joia, editora Agnus, né? Pode isso, exatamente. E no Instagram eu sou Arela Falcone, Denis Falcone. No meu Instagram você encontra um link na minha bio, onde você pode ir direto para esse desafio de 21 dias sem açúcar que eu resolvi fazer esse ano, porque eu já estou há 5 anos, há mais de 5, sem o açúcar adicionado e tenho ajudado aí centenas de milhares de mulheres, né, de pessoas, de homens também, mas meu público é feminino em sua grande maioria, Sim. a verem também de uma forma mais equilibrada, se livrando aí de vícios alimentares, de compulsões, enfim, através Sim. dessas reflexões que são propostas, dessas atividades, né, e de materiais didáticos também, que o desafio é gratuito. E domingo também, desde o dia 1º de janeiro, nós estamos fazendo esse estudo maravilhoso, lendo a Bíblia em 365 dias, inclusive a Bíblia que nós estamos usando chama-se Bíblia 365, na versão NVI, e tem sido uma bênção, né? Temos crescido juntos, tenho aprendido muito também, né, com os meus seguidores, e até aqui nos ajudou o Senhor, e eu oro para que Ele continue me fortalecendo e me abençoando para que em 2025 a gente continue fazendo mais desafios, mais estudos bíblicos e debruçando aí na palavra de Deus. Então, estão todos convidados. Quem quiser saber mais sobre o desafio, acessa meu site belafalcone.com. Obrigado, Bela. Um privilégio receber você aqui na Revista Comunhão, né? Esperamos você aqui outras vezes, né? E volte sempre aqui Muito na obrigada. Revista Comunhão. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Que Deus abençoe vocês todos. Obrigada, eu que agradeço. Fiquem com Deus e um ótimo fim de ano aí para todos.